Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje eu trago para você a notícia que Hansi Flick tem um plano. O técnico alemão, quando se manifestou na coletiva pós-jogo contra o Mallorca, não estava falando só daquela partida, mas queria evitar que o seu plano de sucesso para essa temporada fosse rompido pela falta de comprometimento ou pelo excesso de confiança dos seus jogadores. Eu vou já te explicar essa situação, um erro que foi cometido na temporada passada e que o Hansi Flick não quer que se repita de maneira nenhuma na temporada atual, porque ele custou caro. Foi preciso pagar uma fatura muito alta para esse erro cometido. Você vai entender essa situação e qual é o plano do Flick, mas antes, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Se não quiser perder nada do nosso conteúdo, clica no sininho, ativa as notificações. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E a gente começa o vídeo de hoje com uma informação que vem de setoristas que têm bastante entrada no vestiário do Barcelona, setoristas dos grandes jornais catalães, que em alguns momentos se empolgam e trazem notícias equivocadas, obviamente, mas que normalmente eles acabam repercutindo o sentimento mais verdadeiro possível da situação interna do vestiário e da administração da equipe. Esses setoristas têm falado muito sobre o Hansi Flick não está tão incomodado assim com o 2-0, jogadores tirarem o pé, vencendo o Mallorca e tendo 2 jogadores a mais. Depois do jogo vai terminar 3-0. A manifestação dele na coletiva pós-jogo não é tanto por essa partida, mas é para evitar um cenário que já aconteceu na temporada passada. E que se você me acompanha desde essa época, você deve lembrar que eu fiz esse mesmo diagnóstico. E fico feliz que com 6 meses de atraso, 6 meses depois, haja algum tipo de confirmação interna de que foi esse o acontecimento, foi esse o diagnóstico. Vamos voltar no tempo. Você lembra de novembro da temporada passada? Novembro do ano passado? O Shit November, quando o Barcelona tem um mês em que ele não ganha de ninguém, e aí o Hansi Flick vem a público e fala que, tá bom, novembro foi uma merda, Shit November, mas pelo menos acabou. Então vamos para dezembro para a gente se recuperar, mudar a nossa mentalidade e voltar a vencer as partidas. Lembra disso? E aí dezembro foi pior ainda. E aí depois o comecinho de janeiro, fora a Supercopa, também não foi tão bacana. Foram 8 rodadas, 8 partidas em que o Barcelona só teve uma vitória. Perde para a Real Sociedad, perde para Las Palmas, perde para o Leganés, esses 2 jogos em casa. Empata com o Celta de Vigo, empata com o Real Betis, empata com o Getafe e só o que consegue é vencer o Mallorca fora de casa. Ainda teve a derrota mais traumática de todas, que foi para o Atlético de Madrid. Então, em 8 rodadas, 4 derrotas, 3 empates e 1 vitória. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Perdeu para a Real Sociedad, perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para o Leganés, perdeu para o Las Palmas. Isso mesmo, 4 derrotas, 3 empates e 1 única vitória. Aquilo ali impediu o Barcelona de ter uma temporada recorde na história do futebol espanhol e, o mais importante de tudo, encaminhar o título com antecedência o suficiente para poupar esforços na reta final e poder focar na Liga dos Campeões. Afinal de contas, se você olhar para as outras 30 rodadas, tira essas 8 do Shit November e December, olha para as outras 30, foram 27 vitórias. 1 derrota por Osasuna no começo da temporada, 7 vitórias consecutivas, na 8ª rodada 1 derrota. Você teve o empate para o Real Betis, já muito próximo do campeonato terminar, e a derrota para o Villarreal, que acontece depois que o time já era campeão, e a gente até falava, vai perder hoje. Não, mas não pode perder o jogo em casa. Irmão, os caras foram campeão quinta-feira, sexta-feira doidão. Sábado no trio elétrico comemorando, o Araújo escorregando, o Inigo Martínez caindo do trio, o Gavi tendo que segurar o Casadó, que estava emocionado, e aí depois o Casadó sai para comemorar com a torcida organizada, e os caras vão de bicicleta no hospital visitar o Ferran Torres. Pô, é claro que ia perder pro Villarreal. O Villarreal, mesmo que fosse um time ruim,
teria uma vantagem significativa. Os caras estão ressacados. Futebol profissional, pô. Isso faz muita diferença. Então, essa última derrota é uma derrota que eu boto um asterisco. Em situação normal, muito provavelmente não aconteceria. Aconteceu pelo contexto de já ter sido campeão. Ou seja, 30 rodadas, 27 vitórias, uma derrota, um empate e uma derrota com asterisco. Cara, se esse desempenho fosse mais regular nesse período novembro, dezembro, não precisa nem repetir, nem manter a proporção. Mas ao invés de 8 rodadas, uma vitória, 8 rodadas, 4. Vamos vencer metade dos jogos. O Barcelona teria sido campeão com muita antecedência e poderia ter poupado, poderia ter manejado esforços físicos nas partidas, principalmente que antecederam os jogos contra a Inter de Milão na semifinal. A Inter teve o mesmo problema. A Inter também manejou os seus esforços, na verdade, no começo da temporada e permitiu que o Napoli ganhasse uma vantagem na liderança do italiano e teve que brigar até o final. Não pôde poupar da maneira que gostaria nesses últimos meses. E só para deixar claro, poupar, manejar esforços, não é só no meio de semana, no caso da Liga dos Campeões, no fim de semana, que antecede a partida decisiva. É você já ir manejando esforços semanas antes, com aquele dia, com aquela data marcada no calendário, perdão. No caso do Barcelona e da Inter de Milão, na véspera do jogo da volta, eles até pouparam, né? A Inter de Milão jogou uma partida pelo Campeonato Italiano, não me recordo mais contra quem, mas era um time da parte de baixo da tabela. O Barcelona jogou contra o Valladolid, então também pôde. Só que nas semanas anteriores, esforço máximo. Foram para dentro dos adversários. Teve lesão, teve desgaste, né? Então, ambas as equipes gostariam de ter tido um campeonato mais tranquilo, como foi o caso do PSG, que já pode chegar na reta final da Champions manejando esforços. Como foi o caso do Arsenal, por outros motivos, né? Não porque já era campeão, mas porque já sabia que não ia ser campeão, já sabia que ia ser segundo lugar. Também pôde manejar esforços. Certamente Barcelona e Inter gostariam de ter tido essa oportunidade. E o Hansi Flick enxerga que nessa temporada, ao não repetir os erros que levaram ao Cheat November e ao Cheat December, ele tem a oportunidade de chegar ali na metade de abril, não campeão, mas com uma boa vantagem que lhe permita manejar esses esforços com menos pressão em cima de cada ponto que pode ser conquistado. E qual é o erro que se diagnosticou? E aí, repito, a gente também fez um diagnóstico parecido. O time, muito jovem, ganhou tanta confiança com a sequência positiva de outubro, que foi o auge do Barcelona na temporada, que ele passou do limite do que é saudável confiar no próprio potencial. Existe confiança baixa, confiança alta e confiança exagerada. O Barcelona entra em novembro com a confiança exagerada, sentindo o quê? Não precisava se esforçar. Caramba, nós metemos 4-0 no Real Madrid, nós não vamos perder para a Real Sociedad, perdeu. Ah, mas em casa, nós não vamos perder para o Leganés, perdeu. Ah, mas contra o Las Palmas, a qualquer momento a gente faz 3-0, perdeu. Não, mas também aí a gente, acontece, vamos jogar contra o Celta de Vigo, empatou, tomou um empate na reta final. E aí o que acontece? Dessa confiança exagerada, um time experiente viria para o nível natural, realista, saudável de confiança. Pô, a gente tem que voltar a se esforçar, voltar a se concentrar, nós temos que voltar a ganhar os nossos jogos. Vamos descer um pouco esse sentimento de que o jogo está ganho antes de começar, vamos voltar ao nosso nível de concentração. No entanto, o Barcelona, ao invés de vir para um nível saudável de confiança, despencou e começou a ter dúvidas de si mesmo. Começou a não conseguir matar os jogos no primeiro tempo, que em outubro era o que acontecia, em setembro também, em agosto também, não conseguiu mais matar os jogos logo no primeiro tempo e entrava nos últimos 20, 15 minutos temeroso. Meu Deus, não matamos o jogo. Será que vai acontecer de novo o que aconteceu contra o Leganés, contra o Celta de Vigo, contra o Real Betis, que a gente abriu a vantagem, mas não matou o jogo e tomou empate no final, ou tomou um gol e saiu derrotado? Meu Deus, será que hoje a gente vai de novo tropeçar? E ali você já está duvidando de si, e o que acontece é que o adversário sente o cheiro da desconfiança, da insegurança, vai lá e mata. Aconteceu isso
Contra o Real Betis, empate no último lance. Aconteceu isso contra o Atlético de Madrid, virada no último lance. Aconteceu isso contra o Getafe, o Barcelona abre 1-0, mas toma um empate ainda no primeiro tempo. Mas mesmo assim, deveria ter controlado melhor aquela partida. E aprofunda-se a crise. Houve um período ali de pausa para o Natal e para o Ano Novo, que eu sinto que a mente dos jogadores se reorganizou e eles voltaram com uma outra postura. Teve o tropeço ainda contra o Getafe, mas acredito eu, já numa situação em que o Getafe é enjoado mesmo e o Barcelona ainda estava reconstruindo a sua confiança no Campeonato Espanhol, o Real Madrid com muita vantagem de pontuação, enfim. Mas na Supercopa o time já tinha se reencontrado, então no caso do Getafe a gente pode botar um asterisco se ainda foi uma questão mental ou se foi simplesmente o mérito do adversário que conseguiu segurar o Barça. Fica aí a seu critério decidir qual foi o caso. Mas, de uma forma ou de outra, essa pausa de fim de ano foi crucial para o Barcelona reorganizar e voltar com uma outra postura. Dali em diante, irmão, uma arrancada, só vitória até bater campeão. Teve um empate contra o Real Betis pelo meio do caminho, o resto foi só vitória, e aí veio um tropeço só depois que já era campeão. O que o Flick quer evitar é esse excesso de confiança que é sucedido por uma perda de confiança. Como que ele pode fazer isso? Já na primeira rodada, chamando a atenção dos jogadores que se bater excesso de confiança, vai perder ponto. Abre 2-0 com 2 a mais, como que não mata o jogo? Ah, mas 2-0 com 2 a mais, o jogo tá morto. Não, senhor. Numa jogada de escanteio, eles diminuem para 2-1. Aí a torcida entra no jogo, eles começam a acreditar, se defendem bem. No último lance, uma jogada fortuita, um chute de sorte, uma falta lateral, um lateral cobrado para a área com casquinha no primeiro pau. Irmão, a gente deixa ponto, porque se desconcentrou, achou que estava ganho, um jogo que ainda não estava morto. Tem que fazer o terceiro, o quarto e o quinto. Ele quer evitar o excesso de confiança. Ao mesmo tempo em que ele chama a atenção para o fato que tem que matar o jogo, ele também chama a atenção para o fato de que os jogadores não podem cair no erro de achar que eles são tão bons que a hora que eles quiserem eles vão lá e fazem o gol. Eles têm que se esforçar, eles têm que se concentrar. Isso é crucial. Um dos motivos pelo qual o Flick confia 100% de que se o início da temporada for como foi o final da anterior, de uma arrancada de sequência de vitórias, 10 jogos consecutivos, 8 jogos consecutivos vencendo, o motivo pelo qual ele acredita que isso pode ser crucial, o começo da temporada passada também foi assim. Basta não reviver Cheat November e December e a gente vai conseguir ser campeão com antecedência, é que o principal rival, que é o Real Madrid, não teve pré-temporada e tem vários jogadores importantes lesionados que só vão reaparecer em outubro para estar em nível físico competitivo em novembro. Camavinga está lesionado, o Bellingham talvez seja a principal perda, está lesionado. Nessa estreia, o Rudiger está suspenso e tem ainda que recuperar nível físico, porque a reta final da temporada passada esteve lesionado. Então, o Real Madrid com o novo técnico, qual é a leitura? Esses caras, eles vão ter problemas no começo. Eles vão ter oscilações. Eles podem ganhar bem do Osasuna, ganhar bem do Oviedo, mas depois, quando eles começarem a ter testes um pouco mais complexos, quando eles enfrentarem fora de casa equipes que são muito fortes nos seus domínios, eles podem tropeçar. E a gente pode chegar na reta final do campeonato, olhando para a tabela e vendo 10, 12 pontos de diferença. A gente precisa conseguir isso, porque nessa reta final, para ganhar a tríplice coroa, a gente vai poder manejar os esforços, focar na Champions e já tirar 2 ou 3 jogadores um pouco mais desgastados, ainda que sejam importantes, a gente já vai poder correr risco de deixar ponto pelo caminho, porque já criou uma gordura no começo do campeonato. É de suma importância criar essa vantagem para poder chegar na reta final manejando esses esforços. Liverpool e PSG são os principais adversários do Barcelona na Champions. Isso daí já é opinião minha, isso não veio de informação interna. O Liverpool dificilmente vai conseguir isso. Então é uma vantagem que o Barcelona vai ter em relação ao Liverpool caso venham a se encontrar numa semifinal, numa quarta de final. O PSG com certeza vai ter isso a seu favor. Então já é igualando as chances
que o Barcelona vai estar frente ao PSG numa quarta de final, numa semifinal e até na final, né, gente? Porque a final da Champions é uma semana depois da última rodada do Espanhol. Se tu chega na última rodada ainda sem ter o título definido, até a final da Champions vai ser fortemente afetada pelo desgaste do teu campeonato nacional. Para mim tá certíssimo o Flick de querer foco da primeira rodada até a última. Tá certíssimo ele de querer aproveitar as dificuldades dos adversários para criar uma gordura e poder manejar esforços posteriormente. Muita gente acha que essas primeiras rodadas tá tudo bem tropeçar, porque o importante mesmo são as últimas. Tem até aquela frase que é muito bonita, mas que não tem nenhum sentido. Não importa como começa, só importa como termina. Então beleza, começa perdendo 8 jogos para ver se tu vai terminar campeão. Começa entregando ponto nas primeiras rodadas e vê se lá no final tu não vai olhar para agosto, para setembro e pensar, pô, foi lá que nós perdemos o campeonato. É óbvio que o que importa é ser líder na última rodada. Mas se você não começar brigando por isso desde a primeira, você não vai bater campeão, esquece. Ainda mais o Campeonato Espanhol, que tem 2 gigantes, como são o Barcelona e Real Madrid. Certíssimo, para mim, mas você pode dizer que ele tá errado. Ou que eu tô errado em concordar com ele, deixa aí nos comentários. Você acha que esse plano do Flick rumo à tríplice coroa e ao bicampeonato espanhol é o plano correto? Desde o começo, exigir vitória para criar uma gordura e poder manejar esforços lá na reta final? Ou você acha que o melhor seria ir poupando aos poucos, mesmo que deixasse pontos no começo, para chegar mais inteiro na reta final? Diga aí o que você acredita. Os comentários abertos estão para você. Pode discordar de mim. Eu não quero ser o dono do debate, só quero fazer parte dele. Mas esse vídeo eu já compartilhei todas as informações e opiniões que eu tinha, então ele se caminha para o final. No entanto, você ficou comigo até aqui, é porque gostou. Não esquece de curtir, se inscrever, hypar e ativar as notificações. São 4 atos muito simples, 4 cliques que você precisa dar para me ajudar a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.